Olá, tudo bem com você? Como você está? Espero que você esteja muito bem, porque eu vou muito bem e quero agradecer a sua presença hoje à noite aqui para mais um encontro onde nós vamos falar sobre a leveza do procurar novos meios e eliminar. Que tem a ver tudo isso com as emoções? Fica aqui que você vai saber já já, tá bom? Então, deixa eu me apresentar, eu sou Rafaela, da equipe dos 25 Segundos, e é um prazer ter você aqui conosco essa noite, por quê? Porque a nossa intenção é que você saia daqui com mais 2 ferramentas hoje, porque a gente já trabalhou todas essas aqui, você saia daqui com mais 2 ferramentas para poder aplicar na sua vida, no seu dia a dia. Ferramentas simples, auto-aplicáveis, sem contraindicação, aonde você pode trabalhar diariamente com essas ferramentas e assim criando então o seu nível de excelência emocional. Nossa equipe trabalha com desenvolvimento pessoal e você sabe muito bem que se você procurar nas redes sociais, você vai encontrar tudo aquilo que a gente já falou com vocês. Falamos sobre padrões de comportamento, comportamentos fortalecedores, falamos sobre a melhor roda da vida, sobre o poder das palavras, o poder da ação. Olha só, se palavra tem poder, imagina a ação. Falamos sobre o poder da ansiedade, falamos também como abrir espaço para o novo. Se você quer abrir espaço para o novo, tem que abrir espaço sim físico, mas não só isso, tem que abrir espaço também emocional e espaço mental, porque senão como você terá novos pensamentos e novos sentimentos se você não dá espaço para essas novas emoções surgirem em você. Falamos também sobre o poder do tempo, o quanto as suas emoções trabalham em relação à sua percepção do tempo. Falamos sobre isso também. Falamos sobre o poder dos relacionamentos, relacionamento com os outros, profissional e relacionamento consigo mesmo. Nós falamos isso também aí em algumas segundas-feiras atrás. Falamos sobre o poder das emoções. Ou como você lida com as suas emoções e qual o poder que ela tem nas suas vidas, trabalhando com as 4 emoções básicas, que você já deve saber qual é, senão eu vou te falar já. As 4 emoções básicas são o medo, a tristeza, a raiva e a alegria. Essas são as básicas, como se fosse um jogo de cores. Nós temos as cores primárias e das cores primárias vão derivando todas as demais cores. E as emoções acontecem praticamente da mesma forma. Nós temos as básicas, que são as universais, e das universais vão surgindo as outras emoções, que são as secundárias e as emoções de fundo. Falamos disso lá também. E agora nós estamos aqui, nesse momento, falando sobre o poder da leveza. O poder da leveza e como nós podemos sermos mais leves. E aí, nós estamos usando essa ferramenta de gestão aqui, que é o Scamper. Tá? Então, nós estamos usando o Scamper e já falamos sobre o substituir, o combinar, o adaptar e o modificar. Depois você procura e você vai encontrar quais as ferramentas traz cada letra dessa, tá bom? Por quê? Vou te explicar. Porque nós trabalhamos com o semear. Nós trabalhamos com o semear, que é um método desenvolvido por nós, da equipe aqui dos 25 segundos, onde nós trabalhamos o sentir, o entender, o mudar, o escolher, o agir e o realizar. Semear. Então, o semear é o método que foi desenvolvido pela nossa equipe, aonde nós trabalhamos aqui as emoções básicas, trazendo ferramentas práticas e auto-aplicáveis para o seu desenvolvimento do dia a dia. Trabalhamos no entender os pensamentos, quais os pensamentos que te fortalecem, os pensamentos que te enfraquecem, os pensamentos que são rotulados e como nós podemos trabalhar com eles. Nós trabalhamos aqui no mudar com as crenças limitantes. Quais são as crenças que estão enraizadas na sua vida? As crenças hereditárias, as sociais, as pessoais e como elas trazem os frutos hoje que você colhe. E o escolher nós trabalhamos nas decisões. Quando você decide algo novo, como você pode fortalecer essas novas decisões? Porque não adianta nada, né?
você sentir, você entender, você querer mudar e trabalhar as suas crenças limitantes e não fortalecer as suas novas escolhas. Então, no escolher, nós trabalhamos o fortalecimento dessas crenças. No agir, nós trabalhamos a ação mesmo, sair da procrastinação em prol dessa sua nova escolha e no realizar, como alinhar o seu objetivo com o seu propósito de vida. Esse é o método semear. Só que para por aí? Não para não. Porque depois que você faz isso, você volta para o sentir e assim você vai para o entender, para o mudar, o escolher, o agir e o realizar. Você vai subindo os patamares, criando então o seu ciclo de excelência emocional. Então, isso é muito bacana. E hoje nós vamos trabalhar então, como eu falei para vocês, com o Scamper. É uma ferramenta de gestão empresarial. Muitos talvez já conheçam, pessoal aí que está fazendo faculdade, pessoal da Unip aí que tem nos acompanhado também e outras aí universidades, se você olhar, muitas vezes você já conhece isso. Combinar, o adaptar, o modificar, o procurar, o eliminar, o reorganizar e o substituir, né? E começa aqui no ESC aqui, ó. Substituir, combinar, adaptar, modificar, procurar, eliminar e reorganizar. Esse é o Scamper. Só que eles usam isso para quê? Para as empresas, para poder ter novas ideias criativas, para poder pensar fora da caixa. E aí, como eu também já fiz gestão empresarial, eu olhei para essa ferramenta e falei assim, peraí, a maior empresa que nós temos somos nós mesmos. Então, se eu usar o Scamper com as perguntas que desenvolvem a minha inteligência emocional, isso aqui pode fazer muito sentido para essa minha empresa aqui, que sou eu, porque eu preciso sim gerenciar as minhas emoções. Eu não preciso controlar as minhas emoções, eu não preciso combater as minhas emoções, mas eu preciso gerenciar as minhas emoções. Eu preciso gerenciar o medo, eu preciso gerenciar a tristeza, eu preciso gerenciar a raiva, eu preciso também gerenciar a alegria. Por quê? Porque se são emoções básicas, significam que elas fazem parte da minha vida. Então eu não consigo ficar controlando, porque tudo que eu controlo tem uma hora que ela vai explodir. Agora, eu também não preciso ficar combatendo nada, não preciso combater a ansiedade, não preciso combater essas coisas, porque se eu combato, eu estou levando aquela emoção como minha inimiga. E aquela emoção não é minha inimiga, a ansiedade não é a minha inimiga, a tristeza não é uma emoção inimiga, a raiva não é uma emoção inimiga. Não! Elas são emoções que fazem parte da nossa vida e por fazerem parte da nossa vida, nós precisamos saber gerenciá-las. Então aí é que está a grande sacada do momento e isso é muito importante. Por quê? Porque muitas e muitas vezes a gente quer jogar as emoções para baixo do pano, muitas vezes a gente quer ignorá-las, muitas vezes a gente quer achar que não dá para isso. Mas se você gerencia, as coisas mudam. E por que a gente também está trazendo essa questão da arte? Porque teve um artista, que talvez você conheça, talvez não, mas teve um artista chamado Van Gogh, que foi um artista extremamente intenso, que conseguiu, através da arte, colocar os seus sentimentos, demonstrando através dos seus quadros e suas pinturas, tudo aquilo que estava dentro dele. Um pintor impulsivo, um pintor intenso, um pintor que entendia que as suas emoções muitas vezes estavam em alta e ele precisava dar um jeito de colocar essas emoções, então, externamente, mas de uma forma saudável. E foi isso que Van Gogh fez. Incompreendido na sua época, mas hoje considerado um dos maiores pintores da humanidade. Então, por isso que nós vamos fazer essa brincadeira aqui de poder linkar a arte com uma gestão também empresarial. Por quê? Porque eu falei para você em outros encontros aí que você é um artista também. E você fala, Rafa, eu não sei pintar, eu não sei tocar, eu não sei sequer me expressar direito. Não tem problema, porque se você tem emoções, gerenciar as suas emoções também é uma arte. Então você também se torna um artista quando você se propõe a gerenciar as suas emoções. E mais que isso, quando você se propõe a praticar
E se você tem um método, fica muito mais fácil essa prática, ok? Então, nós vamos agora trabalhar, como a gente já vem fazendo aí nos nossos encontros passados. Hoje nós vamos trabalhar com essas duas letras aqui. Chapéu na cabeça, porque já vem ferramenta por aí, né? Lembrando que a ferramenta pode ser linda, exuberante, sensacional pode ser a ferramenta, mas ela só vai ter uso se você praticar. Se você não praticar, ela vai continuar sendo linda, exuberante, maravilhosa, só que ela vai ficar parada lá no seu canto sem fazer o efeito que ela deveria fazer. Então, toda ferramenta, ela só é válida se existe uma prática. Então, eu te convido, sim, a pegar o seu caderno, a pegar suas anotações, para anotar as perguntas que hoje nós vamos conversar sobre o P e o E, o procurar e o eliminar, ok? Então, bora lá, pega lá seu caderninho e vamos trabalhar com essas duas palavras, porque nós vamos, sim, procurar. Você está disposto a fazer isso? A procurar, né? A procurar aquilo que tem dentro de você para que você possa usar novos desafios. E também depois vamos falar sobre o eliminar. Então, procurar aqui, se você quer anotar, deixa eu ver, vou colocar aqui de vermelho hoje. Então, as bolinhas aqui, vamos trabalhar com o P e vamos trabalhar com o E. Então, escrevi, agora vou escrever de preto. Aqui. Então, aqui, procurar novos usos, tá? Procurar novos usos. Tá? Então, nós vamos trabalhar no procurar, então. Procurar novos usos. Quando, olha só, né, quem gosta um pouco de história vai lembrar, mas hoje nós temos uma tecnologia fantástica. Estou conversando com vocês e se você parar para pensar, aqui está indo tudo através de uma fibra, né, uma fibra ótica ou algumas tecnologias que a gente fala assim, como é que nós evoluímos? Mas teve um início, né? Quando você vai pensar assim em Gutenberg, quando ele criou a prensa tipográfica, a primeira prensa para poder imprimir as coisas e fazer cópias, ele usou duas tecnologias que aparentemente não tinha absolutamente nada a ver uma com a outra. Sabe o que ele fez? Ele usou a prensa de uva mesmo, né? Aquela prensa lá de uva, com a prensa de fazer moedas. E ele olhou para aquelas duas tecnologias, uma que não tinha nada a ver com a outra, aparentemente não tinha nada a ver com a outra, a prensa da uva, com a máquina de cunhar moedas. E aí o que ele fez? Ele usou a lógica, usou a inteligência e ele começou a fazer então em forma diferente aquilo que a gente conhece hoje, que é a prensa da imprensa, né? Então ele começou a fazer dessa forma, assim que começou a imprensa hoje, a prensa que faz os papéis e tudo mais. Então ele vai criar essas duas tecnologias e juntar em uma só. Aí você vai falar assim, poxa, mas o que isso tem a ver, Rafa? Quanto mais repertório diferenciado nós tivermos, quanto mais o nosso repertório ele for maior, mais informações eu posso usar em meu benefício. Só que não adianta você ter também um montão de conhecimento e não pegar esses conhecimentos e fazer novos usos dele na sua vida. Então é essa a nossa proposta hoje. Quais os novos usos nós podemos usar? Então quando você olha para isso aqui, olha que imagem legal. E essa imagem ela vai transferir ou então traduzir bem o que eu quero dizer. Aqui são lápis coloridos. Lápis coloridos, o que a gente usa para pintar as coisas. Mas dá uma olhada nos novos usos que o artista deu para esses lápis. Transformou isso numa escultura. Então, lápis colorido, tendo uma visão diferente, o artista transforma isso aqui numa escultura. Ah, mas eu preciso fazer isso? Não, de jeito nenhum. Isso aqui é só uma demonstração do que você pode fazer. Então, como nós estamos trabalhando com os sentimentos, então você vai escrever aí no seu caderninho,
procurar novos usos. E as ferramentas agora que eu vou passar para vocês, que são três perguntas, você vai anotar aí. Por que você vai anotar? Porque eu gostaria muito que você pegasse essas três perguntas e deixasse visível durante essa semana em algum lugar da sua casa, onde você pudesse olhar, ou até mesmo no seu trabalho. Então, de repente, no espelho do banheiro, coloca um post-it lá com essas três perguntas, ou então na cozinha, né, grudado na geladeira, muita gente gosta de grudar recadinhos na geladeira, ou então no trabalho, quando você vai abrir o seu computador, e você vai ver essas três perguntas. Por quê? Quando nós damos novos usos para aquilo que nós fazemos ou estamos acostumados, sempre uma ideia nova surge. Então, a primeira pergunta é a seguinte: quais novos usos posso dar para este sentimento? Não é para você responder agora, é só para você anotar a pergunta. Anota a pergunta é essa: quais novos usos posso dar para este sentimento? Beleza? Segunda pergunta é: qual novo uso posso dar para a raiva? Porque a raiva, ela é um sentimento que nos traz um impulso de ação. A raiva é um dos sentimentos fortes mesmo, que ela nos dá um empurrão para a ação. O medo também faz isso. Ou ele nos paralisa ou ele nos põe para correr. Mas a raiva, ela trabalha num senso de justiça muito mais forte. Ela tem um porquê para isso. Então, a raiva, ela sempre nos impulsiona para uma ação forte. Então, é um exemplo que eu estou dando para você. Tá? Então, como um motor que nos impulsiona, como é que eu posso usar esse sentimento de uma outra forma? Então, qual novo uso eu posso dar para a raiva? Porque por mais que você ache que você é uma pessoa extremamente tranquila, por mais que você ache que você é uma pessoa que, você quase não sente raiva, nós sentimos raiva. Tá? Pode ser numa escala pequenininha, pode ser numa escala maior, pode ser numa escala maior, pode ser numa escala enorme, mas nós sentimos raiva. Durante essa semana que você vai viver, pode ter certeza que em algum momento você vai sentir raiva. Raiva de alguém que passou no trânsito e fechou a sua frente, raiva de alguém que fez uma coisa que você achou injusta, raiva de um noticiário que você ouviu na televisão, raiva de um comentário que alguém fez. Então, é um sentimento que nós temos que estar atentos a ele, tá? Outra pergunta, terceira pergunta sobre o procurar novos usos. Terceira pergunta é: como posso utilizar de outra maneira o medo? Como posso utilizar de outra maneira o medo? Posso utilizá-lo como zelo? Ok? Então anota essas perguntas e deixa essas perguntas fazendo o efeito aí. Se você quiser completar com mais duas perguntas, pode colocar os outros dois sentimentos básicos. Como posso dar um novo uso para o sentimento de tristeza? E como posso ampliar a alegria? Então, são os sentimentos básicos que estamos trabalhando aqui. Aí, quando nós olhamos para Van Gogh, eu trouxe essa flor aqui, porque Van Gogh procurou, sim, dar um uso diferente para a sua arte. Olha só. Isso aqui é uma arte de Van Gogh no seu período do pós-impressionismo. Nós estamos trabalhando Van Gogh, quem está seguindo a gente desde o comecinho, a gente está trabalhando aqui com Van Gogh desde o início e indo com as fases que ele foi passando, desde o claro e escuro, do pontilhismo, e aí agora nós estamos nessa fase aqui do pós-impressionismo, porque para quem ainda não conhece ou não viu as minhas apresentações passadas, eu também dou aula de História da Arte, então eu tenho um carinho muito grande por Van Gogh, porque foi um artista, como eu já falei, que teve muita impulsividade e intensidade nas suas emoções e ele conseguiu transpor isso para a sua arte. Então aqui, o uso do amarelo. Van Gogh chegou a um determinado momento da sua vida
que ele se encanta pelo amarelo. Ele vê as coisas mais amarelas. Mas, de acordo com estudos, isso tem um motivo pelo qual ele via as coisas em amarelo. Van Gogh, uma vez, ele escreveu assim para sua irmã. Vou ler o que ele escreveu aqui para sua irmã. Agora estamos tendo um belo calor. Um tempo sem vento, que é benéfico para mim. O sol, uma luz que, por falta de palavra melhor, posso chamar de amarelo. Amarelo brilhante, ouro pálido. Que lindo é o amarelo. E Van Gogh, ele vai desenvolver, sim, de forma indiscutível, um carinho, um amor muito grande pela cor amarela. Porque amarelo, para Van Gogh, ele tinha como símbolo da luz, do sol, da vida, de Deus. Ele transformava o amarelo nesses significados para ele. Mas tinha um porquê também. Porque isso foi associado com essa planta aqui, ó. Essa plantinha chama dedaleira, tá? Depois vocês podem procurar. Uma planta linda, muito linda, e ela chama dedaleira. Só que a dedaleira, ela parece um dedal, por isso que ela tem esse nome, e ela costumava ser usada nas tentativas, sim, lá atrás, né, lá em 1800 e alguma coisa, para amenizar as crises que assombravam a mente de Van Gogh. Então, crises antiepiléticas, e ela tem um efeito sedativo. Só que esse efeito sedativo, e para controlar essas questões antiepiléticas, o que acontecia? Ela tinha efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais era trabalhar com essa questão aí das visões. Só que Van Gogh, ao invés de ficar dominado por essas questões colaterais que a sedação dessa plantinha provocava, sabe o que ele começou a fazer? Porque ele enxergava o mundo mais amarelo, ele enxergava as cores mais amareladas. Então, ele vai começar a retratar, sim, nas suas obras e vai transmitir para nós aquilo que ele enxergava quando ele estava em tratamento, inclusive, do seu corpo e da sua mente. Então ele também vai usar as cores azuis, as cores brancas, mas ele vai fazer um equilíbrio, mas utilizando de uma forma muito mais consistente a cor amarela. Por isso que os quadros famosos de Van Gogh, principalmente nessa época do pós-impressionismo, vocês vão ver muito, muito forte as cores amarelas, porque ele vai trabalhar isso. E aí, falei rapidamente aqui de Van Gogh, dá para estudar bastante sobre ele, mas não é o nosso intuito agora. Porque eu quero mostrar para vocês que não há necessidade de ser um artista famoso, renomado e pintar isso aqui de forma belíssima como Van Gogh pintou. Nós podemos também transformar as nossas emoções, procurar novos usos através da escrita. Através da escrita. Por quê? Porque quando eu começo a ter emoções, e essas emoções elas só ficam pairando aqui nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, elas só ficam pairando. Elas começam a me sobrecarregar, e eu começo a me sentir pesado. E eu muitas vezes não sei o que fazer com isso. Então, uma das coisas que nós provocamos é que você escreva. Escreva o que você está sentindo. E ano passado, nós montamos um grupo, porque nós demos uma palestra para um grupo de professores e um grupo grande de professores, e aí nós montamos um grupo no WhatsApp, e esse grupo chamava Scamper. E cada semana eu instigava as pessoas para que elas pudessem escrever sobre uma dessas letras, e foi uma atividade muito bacana, porque as pessoas, pelo meu convite, elas tinham que escrever sobre uma dessas letrinhas aqui e colocar no grupo. E aí as pessoas começavam a compartilhar e falar, nossa, é isso mesmo que eu estou sentindo, nossa, que compartilhar benéfico, muito bom, vou parar para pensar essa semana sobre isso que você escreveu. Então eu vou compartilhar agora com vocês aqui o que a Jasmine, que estava nesse grupo do Scamper, ela escreveu quando eu a instiguei a falar sobre o procurar novos usos. Olha só o que a Jasmine escreveu.
Bom dia! A Rafa me convidou a escrever sobre o procurar. O significado da palavra é buscar, tentar encontrar, ir em busca do que estava perdido. Quando pensei em procurar, logo me veio à cabeça o filme A Procura da Felicidade. Se você ainda não assistiu, fica a dica, vale a pena assistir. E o que o filme tem a ver conosco? Vivemos procurando também essa tal felicidade. Almejamos alcançá-la como um prêmio que só recebemos no final do jogo, ou como aquela parte boa da vida que queremos deixar sempre para mais tarde. Por exemplo, quando eu me mudar para aquela nova casa, quando trocar o meu carro, quando conseguir o corpo perfeito, quando encontrar minha alma gêmea, quando os filhos ou netos vierem, quando eu fizer a viagem dos meus sonhos e tantas outras coisas mais. E nessa procura incessante pela felicidade, a perdemos de vista. Porque ela não está em nenhuma dessas coisas. E quantos exemplos disso podemos ver? Hoje, na mídia, pessoas que têm tudo, com vidas aparentemente perfeitas, mas afirmam que não são felizes. Triste, mas é a realidade. Pois a felicidade não está no ter, e sim no ser. Eu vou repetir isso, tá, gente? Pois a felicidade não está no ter, e sim no ser. É algo que vem de dentro e que não é possível preencher com nada que vem aqui de fora. Vivemos procurando o que nos falta e por diversas vezes nos esquecemos de tudo aquilo que já somos. Por isso, convido a todos, inclusive a mim, a deixar de procurar e passar a valorizar e reconhecer tudo de mais precioso que temos e somos hoje. Às vezes precisamos ir muito longe, procurar algo que na verdade sempre esteve bem aqui. Esse foi o compartilhar da Jasmine. Ela traduziu em palavras, o procurar novos usos. Foi um desafio, e um desafio muito bem cumprido. Então, quando eu coloco essas perguntas para vocês, essas ferramentas para vocês, é com esse intuito. É com o intuito de que você pare um pouco e pense. Pronto! Você já está agindo diferente daquilo que era de costume. E se você já está agindo diferente daquilo que é de costume, você está procurando novos usos. Tá vendo? É simples, é fácil, mas precisa ser praticado. Vamos continuar? Vamos lá? Eliminar. Vamos trabalhar agora com eliminar. Deixa eu ver que cor que eu vou colocar. Vou colocar aqui no azul. Então, aqui. Eliminar. Olha lá, eliminar. Já vou começar pela pergunta. Tudo bem? Antes, deixa eu mostrar uma outra arte aqui para vocês. A arte da escultura. Aqui tem um material chamado sisal, que é o material que o escultor usa. É esse quase lápis aqui, né? Pontudo de ferro e esse martelo onde ele vai cutucando a escultura. E aí, muitos e muitos escultores, assim como Michelangelo, por exemplo, ele dizia o seguinte: eu só retiro do bloco o excesso, eu só elimino do bloco o excesso, porque a escultura já está ali dentro. A forma já está ali dentro, então eu só vou eliminando as arestas. E isso também é fantástico, isso é uma coisa que, quando eu paro para pensar sobre as esculturas de Michelangelo, também me encantam muito, não só dele, como de outros escultores também. Então, tá pronto para a pergunta do eliminar? Anota aí então, separa aí, anota aí, eliminar. Pronto? Então vamos lá. O que você tem eliminado da sua vida? O que
você tem eliminado da sua vida? Essa é a pergunta. O que você tem eliminado da sua vida? Mas como assim eliminar as coisas da minha vida? Porque se a gente for parar para pensar, o que acontece? Eliminar as coisas das nossas vidas vai contra tudo aquilo que nós olhamos e que o sistema nos proporciona. Porque o sistema, se você olhar bem, ele quer que você tenha mais, 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 tenha mais. Ter mais, é sempre mais, é sempre mais, é sempre mais, é sempre mais, sempre mais. Você tem que ter mais conhecimento, você tem que ter mais dinheiro, você tem que ter mais roupa, você tem que ter mais sapatos, você tem que ter mais joias, você tem que ter mais viagens no currículo, você tem que ter mais formações, você tem que ter mais e mais e mais e mais e mais e mais. Mais amigos, mais redes sociais, mais curtidas, mais cliques, é tudo mais, é tudo mais. E aí tem uma hora que você não dá para carregar todos esses mais. Tanto que tem um outro, um arquiteto que diz assim, menos é mais. Menos é mais. Então, isso também é interessante. O que você tem buscado eliminar e descartar da sua vida? Porque se você não elimina, você vai causar sérios prejuízos para você. Então, como eliminar? O que eu posso eliminar? Os excessos. Elimine os excessos. Anota aí. Elimine os excessos. Elimine os excessos. A gente muitas vezes quer só eliminar os excessos de peso, né? Mas não. Tem muitos outros excessos que nós precisamos eliminar. Principalmente excessos emocionais. Porque o excesso, ele cega. O excesso cega. O excesso cega. O excesso de tristeza cega. O excesso de raiva cega. O excesso de medo cega, tá? Então, tudo que é excesso cega. E é verdade, é prático isso. Coloque muitas coisas na sua frente. Excesso de uma pilha de roupa. Cega, porque você não consegue olhar do outro lado. Você só consegue olhar do outro lado se você eliminar os excessos. Então, elimine os excessos. Quer começar a eliminar? Vai lá, né, na playlist que a gente tem lá, que é o poder de recomeçar, né? Abrindo espaço para o novo, abrindo espaço para o novo, que nós falamos, elimina as coisas materiais. Elimina pensamentos que não te favorecem mais. Elimine sentimentos que não te favorecem mais. Os excessos, eliminem os excessos, que isso vai fazer uma grande diferença. E o que Van Gogh eliminou? Olha só, Van Gogh eliminou isso aqui, ó. A arte acadêmica por aquilo que ele tinha trabalhado na época. A arte acadêmica fazia com que você trabalhasse dentro do seu ateliê. Então, Van Gogh elimina a arte acadêmica, o estar dentro do ateliê, por o pintar de forma diferente. O pintar do lado externo, levar o seu cavalete do lado de fora, trabalhar à luz do sol. Então, trabalhar do lado de fora e não mais dentro do seu próprio ateliê. Então, ele vai eliminar isso e ele vai transformar, assim, a realidade que ele via. Porque essa realidade aqui, Van Gogh via, a noite estrelada. Isso ele via. Isso aqui, ele não via. Então, ele não via anjos, ele não via aqui, né? Isso ele não via, essa arte acadêmica ele não via, mas ele quis colocar os seus sentimentos a tal ponto na sua arte que ele quis eliminar a arte acadêmica para poder então produzir esse tipo de arte. Bom, de novo, não somos pintores, né? Não somos pintores, talvez você seja aí que esteja assistindo e ótimo, você pode ter aí muitas ideias de como você pode eliminar excessos. Mas nós não temos sempre, né, essa condição artística. Então, aqui vem mais um depoimento de uma das professoras também, que estava nesse grupo, e quando eu coloquei lá, fala para mim sobre o eliminar, ela escreveu isso aqui. Então, esse aqui é o depoimento da Josiane. Olha só. Boa noite, pessoal.
Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu fui convidada pela Rafa para falar da letra E, eliminar. E parei para pensar no que eu gostaria de eliminar da minha vida nesse ano tão delicado que passamos. Decidi então compartilhar a minha experiência com vocês. Acho que o ano de 2020 foi um ano ao mesmo tempo assustador e inspirador. Todos nós tivemos que aprender, ressignificar, inovar, triplicar a paciência e lidar com os sentimentos que, no meu caso, em alguns momentos, nem nome eu conseguia dar. Mas, por fim, ele foi concluído e, com sucesso, posso dizer assim. Olhando de maneira como encarei a parte assustadora do ano de 2020 e da vitória que alcancei na parte inspiradora, me desafiando sempre. E aí que chega a minha reflexão. Eu, e acredito que todos nós, tivemos que aprender a eliminar diariamente o lado negativo dos pensamentos, de sentimentos e ações para que tudo continuasse andando mesmo que tão diferente. E com isso aprendi que devo continuar com essa prática em minha vida, sempre observando o que está acontecendo no momento presente, para manter só o que for produtivo e positivo. Afinal, a maior parte das coisas que dizemos e fazemos não é necessária. Quem as eliminar da própria vida será mais tranquilo e sereno. Espero que vocês também tenham olhado para tudo que passou nesse ano atípico e façam o mesmo. Nós temos essa capacidade e aproveitando uma excelente passagem de ano para todos nós. Ela escreveu isso bem no finalzinho do ano passado, de 2020, para que nós iniciássemos o ano de 2021. Fantástico, né? Eliminar pensamentos negativos, eliminar sentimentos negativos. Fácil, se nós estamos envolvidos num padrão e nem sequer nos possibilitamos a enxergar perguntas novas, não é fácil. Mas quando nós temos ferramenta, colocamos perguntas e nos permitirmos a enxergar, a olhar para isso de uma outra maneira, as coisas começam a ficar mais prazerosas, porque eu consigo eliminar sentimentos que eu nem precisava estar carregando. Eu posso eliminar pensamentos que nem sequer eu precisava estar carregando. Eu posso ir eliminando e quando eu vou eliminando, eu vou tendo uma leveza emocional. Tá? Então, quando você olha para isso, nós já trabalhamos todas essas letras. O R eu não vou trabalhar hoje. O R eu vou deixar para a próxima segunda-feira, porque o R é o reorganizar. Então, se você já substituiu, se você já combinou, se você já adaptou, se você já modificou, se você já agora essa semana vai procurar novos usos e vai também procurar eliminar, semana que vem a gente vai trabalhar sobre o R, o reorganizar, porque ele faz esse fechamento todo. Só que aí você olha e fala assim, tá bom, Rafa, eu vou fazer. E eu sei que você vai fazer, e eu conto com isso sim. Mas, aí você fala, mas tem algo que possa me ajudar? Tem sim, tem algo que pode te ajudar. Que eu falei para vocês que nós temos esse método. E ao desenvolver esse método, que é o método Semear, nós também desenvolvemos um curso que se chama Semear Gestão Emocional. Porque quando você gere as suas emoções, você gerencia as suas emoções, você pode caminhar de uma forma mais segura e com o nosso acompanhamento também. Então, dá só uma olhadinha aí, ó, que eu vou mostrar para vocês. Lá na nossa página dos 25 segundos, você vai lá ter um descritivo do que é tudo mais, tem depoimentos, clica naquele ver mais ali do depoimento, que você vai ver um monte, tá bom? E tem aí os nossos cursos. Eu quero falar em especial sobre esse curso aí, ó, Semear Gestão Emocional. Quando você clica nele, você é direcionado para essa página e nessa página aqui você vai ter, então, os benefícios que o curso te traz, tem aí o valor dele também, vai descendo, olha lá, o módulo sentir, volta lá um pouquinho, aqui. Módulo sentir, o entender, o mudar, o escolher, o agir e o realizar, você vai ver o que acontece em cada módulo desse, tem aí o valor para você,
tá bom? E aí você pode fazer a sua inscrição. Se você fizer, você vai ser direcionado nessa página. Olha o curso lá dentro. Olha aí, ó, Semear Gestão Emocional. Nós temos aí mais de 90 aulas. Aulas curtas, práticas, autoaplicáveis, aonde você vai trabalhar o sentir, suas 4 emoções básicas, com ferramentas, com comentários. Você vai ter aí e você pode mandar recado sempre para nós que nós respondemos. Depois você vai lá, olha só quantas aulas. Depois você vai no entender, no mudar, no escolher. E aí você vai vendo todas essas aulas para você praticar. E mais uma coisa, né, que é extremamente importante. Nós estamos com vocês nessa, porque nós sabemos que quando nós caminhamos juntos, nós podemos fazer a diferença. Porque a mudança não é um evento. A mudança, ela é um processo. Ela é um processo, por isso que nós devemos semear sempre. Então, olha só, durante essa semana eu quero te acompanhar, tá? Olha aqui nas nossas redes sociais, lá no Facebook e no Instagram, você nos segue lá, tá bom? Vai lá, assina lá, fica lá com a gente, porque todos os dias nós temos sempre uma dica, uma postagem para que você possa ir lembrando daquilo que nós conversamos aqui nessa segunda-feira. E se você tem aí, ó, a plataforma de áudio aqui, ó, tem também os 25 segundos, busca na tua plataforma de áudio que você tem as nossas playlists lá para vocês. E ó, se inscreve no canal aqui do YouTube, deixa o sininho ativado, coloca aí um like, um joinha, tá? Para que a gente possa divulgar isso aqui para mais pessoas. E faz um favor para mim, faz um favor. Compartilha, gente, compartilha, porque uma das coisas mais bacanas é quando a gente consegue e pode compartilhar conhecimento com as outras pessoas. Então, até semana que vem, sabendo que 25 segundos é tudo o que você precisa.